Olá pessoal, continuamos agora neste vídeo trabalhando um pouquinho sobre a formatação da fonte e formatação de parágrafos. Primeiro, o que é trocar a fonte? O que é fazer a formatação? Formatar é trocar a letra. Como é que eu vou fazer isso? Então, vou começar pelo título. Vou trocar aqui, selecionei o título desejado e eu vou trabalhar principalmente aqui no menu inserir início. No início eu troquei só para vocês observarem, né? E aqui eu tenho a fonte. Se eu abrir aqui a opção fonte, aparece vários tipos de letras, né? E além do nome, o formato que ela já se encontra. Então eu posso rolar, todas estão em ordem alfabética. Eu vou escolher uma fonte aqui, escolher uma legal. Escolher a fonte, pode ser essa aqui, ó, Gold Stout. Clico nela. Nota que a minha fonte mudou para esse tamanho. Como é que eu sei que eu estou com essa fonte? Se eu clicar aqui em cima dela, automático muda o nome da fonte. Se eu clicar fora dela, muda outro nome. Então, vou voltar a formatar o meu título. Caso eu deseje trocar o tamanho, eu posso vir aqui, ó. Note que eu nem estou clicando, eu apenas estou passando o mouse por cima. Nesse caso, eu vou deixar um tamanho em 14. Aqui eu tenho os efeitos negrito. Negrito é deixar mais negro, mais grossinha a letra, mais forte, né? Itálico, ele dá uma inclinada para a direita. E o sublinhado. Nota que no sublinhado eu tenho estilos de sublinhado diferenciados. Linha, olha ali, ó, sublinhado duplo, espesso. E assim cada um tem um formato e um nome. Eu vou escolher esse último, que é o ondulado. De novo, lá no sublinhado, eu posso escolher uma cor do sublinhado. E eu vou escolher a cor vermelho. Então, eu posso observar já que a minha cor está automática, que é preta, e o meu sublinhado está vermelho. Ok. Agora, eu vou selecionar a palavra Um Planeta para o Futuro. Eu vou selecionar a palavra para. O botão seguinte é o tachado. Cliquei. Vocês vão observar que o tachado, ele fica um risco na palavra. Ok? É pouco usado. É como se eu tivesse algumas metas. Ora, hoje de manhã eu tinha que tomar café, pegar minha mochila e vir para o curso de informática. Então, eu já levantei, já tomei café, já fui para o curso. Então, eu posso ir riscando, né, as prioridades. Se eu não desejar colocar tachado, só clicar que ele sai. Aqui eu tenho uma opção que chama subscrito, sub embaixo, né, gente, submarino, subterrâneo. Clicando no subscrito, nota que ele desceu. E o sobrescrito, esse do lado, ele eleva, ok? É como se eu fosse escrever alguma coisa em fração. 2 na 10, base 2, potência 10, né? Que a gente usa na matemática. O botão ao lado é o limpar a formatação. Se eu clicar nele, a palavra que está selecionada, ela então volta à formatação anterior. Então essa é a função dela. Eu vou dar um Ctrl Z. E ele acabou voltando. Aqui eu vou selecionar todo o meu título. Eu tenho uma coisinha que se chama realce. O realce é como se fosse um marca-texto. Geralmente se usa mais o amarelo ou verde, né? Eu vou escolher uma cor diferente aqui, que é o turquesa. Cliquei, nota que ele ficou no turquesa. Ctrl Z para desfazer. Eu também posso usar o realce da seguinte maneira. Eu escolho o realce. Escolha a cor, pegar amarelo. E nota que o meu cursor, olha aqui, gente, ó. O cursor ele fica um izinho com lápis. Esse lápis significa que é a caneta marca-texto que tu vai usar. Então, se eu desejar clicar e arrastar em algumas palavras, solto, ele fica, ó. Eu posso também dar 2 cliques, conforme a gente viu em algumas palavras, que ele vai ficando. Puxa, mas eu não quero mais, chega. Então, tu pode pressionar a tecla ESC, vizinho do F1, ou simplesmente clicar nele de novo que ele acaba saindo, tá legal? Eu vou desfazer, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Muito bem.
Aqui, gente, esse A maiúsculo ali, é só deixar um pouquinho que aparece. Cor da fonte. Se eu abrir aqui na setinha para baixo, eu tenho várias cores e eu posso estar escolhendo uma delas. Então aqui tem uma cor que se chama laranja. Escolhi a cor de laranja aqui, ok? Então nota que a minha fonte está com uma formatação, cor de laranja, e o sublinhado ele tem uma outra formatação. Ele tem aqui um recurso bem bacana que chama-se maiúsculas e minúsculas. Clicando ali, o que está selecionado, ele pode ficar só a primeira letra da sentença maiúscula ou tudo minúsculo. É que essa fonte que eu coloquei não fica. Eu vou trocar então aqui essa fonte para Arial, só para demonstração. Vou até aumentar um pouquinho mais o tamanho. Tem algumas fontes que não aceitam. Então veja, ó, maiúsculas, só a primeira. Olha ali, ó. Um planeta ficou maiúscula. Vou alterar para todas minúsculas. Todas as letras ficaram minúsculas. Vou alterar para maiúsculas. Todo mundo maiúsculo ficou maior. Ok? E também eu tenho aqui colocar a primeira letra de cada palavra maiúscula, e assim ele está. Ou também alternar, ou seja, o que era maiúsculo virou minúsculo e o que era minúsculo virou maiúsculo. Como está, olha aqui, ó. Eu vou colocar então, conforme estava antes, que era todas maiúsculas. Bom, eu tenho aqui um A maior que chama-se aumentar fonte. Observa que o atalho ali é Ctrl mais aquele sinal maior que fica ali da letra M, vírgula, o ponto. Seria um Ctrl mais ponto que vai ficar aquilo ali. Bom, se eu clicar aqui no aumentar fonte, olha o que acontece. Eu posso clicar, clico, vai. Cada clique ele vai aumentando. E ó, é a mesma coisa que clicar aqui no tamanho da fonte. Se eu clicar em reduzir, vocês vão observar que ele vai reduzindo, reduz, diminui, até ficar no tamanho desejado, tá bem? Gente, dessas opções, então eu posso estar centralizando, ó, centralizar, ficar no meio, à esquerda, alinhar à direita, centralizar, certo? Bom, a gente vai trabalhar agora formatação de parágrafo. Formatação de letra, de fonte está nesse grupo. Formatação de parágrafo se encontra neste grupo aqui. Eu vou selecionar todo o meu texto, então eu vou clicar aqui para o lado esquerdo e vou descer até o final do texto. Nota que ele vai rapidinho, né? Selecionei. Bom, tem outras formas de selecionar, como nós assistimos no vídeo anterior. Então, essa forma de selecionar eu posso alinhar esquerda, que é o padrão, centralizar. Nota que todo o texto ficou aqui centralizado. Posso alinhar à direita, nota que o elemento à direita, né? Tanto que o lado esquerdo ficou proporcional. E por fim, o justificar. O que o justificar faz? Ele permite que tanto o lado esquerdo quanto o lado direito fique bem retinho, como se passasse uma régua ali, né, para trabalhar com ele. Então, essa é a parte de alinhamentos. Tem um recurso muito legal aqui, que é o espaçamento entre linhas. Clicando nele, ele aparece 1, que seria o simples, 1.15, 1,5, 2, 2,5, 3. 1.5, pessoal, olha como é que ele fica. Vocês podem observar que o texto em si ele ficou mais espaçado, olha só. Se eu trocar para duplo, consequentemente o tamanho do espaço vai dobrar. Assim, se eu também aumentar para 3, o texto vai aumentar ainda mais. Então, se eu colocar aqui mais ou menos 1.5, ele aumenta ficando deste tamanho, tá bem? Agora, eu tenho a opção, aqui no parágrafo, onde tem essa setinha, pode clicar ali, abre uma caixa de diálogo chamada parágrafo, parágrafo está aqui em cima. Alinhamento, ele aparece as opções, as mesmas que estas daqui, ó. Olha só, é só uma outra maneira, como nós já vimos. Tudo no computador, tu tem diversos caminhos para tu chegar no mesmo lugar. Então, ó, esquerda, centro, direita e justificar, tá bem? Recuo. Recuo, pessoal, a gente vai entender depois o que é esse recuo. Por enquanto, direito e esquerdo ficarão 0. Mas o recuo especial, que é a primeira linha, eu vou aumentar aqui vou colocar 1,9.
é o recuo da primeira linha. Vocês podem observar aqui, ó, que ele vai aumentando. Por exemplo, se eu pegar esse por, observe lá embaixo na visualização aqui, ó, fiquem observando aqui. Quanto mais eu aumento o recuo, mais afastado fica a primeira linha. Olha só, estou clicando na setinha para cima. Por outro lado, se eu diminuir o recuo, ele vai voltando, vai diminuindo, ok? Eu vou colocar um recuo aqui de 2,1 da primeira linha. Espaçamento antes e depois. Antes de começar um parágrafo, olha só o aumento. Vocês podem observar aqui, ó, que ele fica. E também depois, olha só, depois que termina o parágrafo, tá legal? Bom, vamos deixar esses dois aqui zero. Por enquanto, zero. Tá bem? Então, o que, que nós alteramos? O alinhamento está justificado, ou seja, o mesmo que está aqui. Nível corpo do texto é o que nós alteramos, que geralmente se usa. Recuo esquerdo e direito, 0. Primeira linha, 1, 2,1. Espaçamento antes e depois também 0. Espaçamento entre linhas, 1,5. Clique em OK. Observem, gente, que houve já alteração no documento. Quais são essas alterações? O recuo da primeira linha, mas não é só a primeira linha do texto, é o recuo da primeira linha de todos os parágrafos, todos eles. Então, eu posso descer aqui, ó, recuo da primeira linha, e observar os parágrafos, que cada um desses parágrafos estão mudando, estão sendo visualizados aqui, tá bem? Então, eu mudei esse recuo. Agora eu vou trabalhar com vocês apenas no segundo, seria o terceiro parágrafo, né? 1, 2, 3, selecionei esse parágrafo inteiro. Eu vou vir aqui no parágrafo de novo, note que aparece quando eu mantenho pressionado esse botãozinho aqui, ó, deixo aqui 2 segundinhos no máximo, abre essa caixinha de diálogo, e eu vou fazer algumas alterações. O recuo esquerdo eu vou subir para, podem observando aqui, ó, vocês vão vendo que ele vai aumentando o recuo, para 0,9. E o recuo direito, fiquem observando aqui, enquanto eu aumento aqui, no recuo direito, ele vai diminuindo, então vou colocar 0,8. Bom, espaçamento entre linhas eu vou diminuir, coloquei simples, certo? O que, que eu fiz? Recuo que era 0 antes, eu aumentei para 0,9 esquerdo, direito 0,8. Espaçamento entre linhas simples, clico no OK. E o que, que eu observo aqui, pessoal? Ó, que tanto o meu lado direito quanto o meu lado esquerdo, eles tiveram recuo, ou seja, e o espaçamento entre a minha linha diminuiu consideravelmente, tá bem? Gente, agora, vocês têm aí um trabalho, vocês têm aí uns 10, 15 minutinhos para formatar o texto que vocês digitaram. Aquele texto digitado na aula de ontem, na primeira aula, tá bem? Vamos formatar, trocar a letra, a fonte, o tamanho, a cor, o que vocês desejarem. Mas que fonte que eu coloco? A que tu achar legal. Esta é uma formatação livre, tá bem? Depois a gente vai alterando. Outra coisa, eu posso selecionar o título, tem um baldinho aqui que é o sombreamento, posso escolher uma cor, olha ali, já fica diferenciado. Tá? Então, formatar aquele primeiro documento. Texto, fonte, tamanho, como vocês quiserem, tá legal? Bom trabalho, pessoal!